Uma ótima quinta-feira, meu povo! Olha, na campanha eu recebi muito carinho de muita gente, mas aqui no programa eu vou direto aí na sua casa, passando um tempo mais junto com você, falando do que realmente importa para o nosso Brasil, não é verdade? Olha, não deixem de mandar mensagens no Zap da População, lá é o nosso canal direto de conversa. O telefone é 11 96783 6666. Esse telefone é o nosso canal direto para a gente conversar. E hoje o programa é notícia boa. Roda a vinheta aí. E olha, o ano de 2022 nem terminou ainda e o governo federal já tem meta batida e superada. A Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania tinha o objetivo de concluir 500 obras de infraestrutura esportiva. Já são 506. E ao longo desses 4 anos de governo, 4.500 empreendimentos finalizados. As 506 instalações esportivas entregues em 2022 receberam um investimento de 266 milhões de reais. São ginásios, pistas de atletismo, campos de futebol, piscinas, academias ao ar livre, estádios, espaços poliesportivos, pista de skates, quadras de tênis e campos, como é que fala? Society, Campus Society. Tem também, eles entregaram um Campus Society, que legal, hein? É diferente, muito bom. Sabe o que mais me chamou a atenção? As quadras de tênis, porque eu jogo tênis, né? É o esporte que eu gosto, jogar tênis. Desde quando eu era moleque eu jogo tênis. Só que é um esporte que colocaram no Brasil, que é um esporte de rico. Que colocaram no Brasil, que é um esporte caro. Que na realidade, nos países de primeiro mundo, não. Por que não é? Porque nos outros países, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, tem quadra de tênis como tem quadra de futebol aqui no Brasil. Sabe quando você vai na comunidade e tem uma quadra de futebol? Tem também uma quadra de tênis. Então, o que é caro do esporte é fazer a quadra. Porque raquete, tem um monte de gente querendo doar raquete de tênis. Com certeza seria um esporte que poderia estar nas comunidades. A gente tem aí o Guga, que foi um esportista, que foi um orgulho nacional, que através dele, esse esporte poderia estar mais consolidado no Brasil. Eu tenho certeza que tem muitas crianças que poderiam ter futuro nesse esporte e não tem, porque o Brasil não dá facilidade no tênis. Então, parabéns ao governo federal por estar incentivando esse esporte, que é o tênis, que é um esporte que eu, como deputado estadual, quero incentivar no estado de São Paulo, que eu acho importante a gente levar para as comunidades o esporte do tênis, né? É um esporte que a gente tem um Guga. A gente nunca mais, depois do Guga, teve aí se bem que teve uma moça que chegou, né, a disputar, está disputando o US Open, é uma brasileira. Mas homem, seguindo aí o Guga, o exemplo do Guga, a gente não teve nenhum chegando à liderança do ranking. Mas por quê? Porque não tem incentivo. Com certeza o nosso país é muito grande, tem muita gente boa, e que com certeza deve ter aí um menino dentro da comunidade esquecido, que não consegue chegar a jogar tênis. Se você está me assistindo e é campeão de tênis e não tem incentivo, fale aqui no programa A Voz da População, que você fica aí como se fosse um exemplo, ok? Bom, e você que faz atividades físicas, né? A atividade física, ela faz o quê? Ela evita a doença, ela evita a obesidade, evita a diabetes, evita ter um infarto. Então, é muito importante a inclusão social. Por isso que os esportes que eu acabei de falar também são muito importantes, até para as pessoas que acabam não tendo recurso para poder pagar o esporte. Porque você paga a mensalidade do esporte para jogar o tênis, para jogar o futebol. Quando você dá para a sociedade, quando você entrega para a sociedade, você não só incentiva o esporte, você tira da droga, você você evita a pessoa ir para um hospital, porque você melhora a saúde dela. Então, o esporte traz vantagens e é por isso que é importante a gente investir nele.
E aqui o programa é de notícia boa hoje. Bom, vamos continuar. E agora é uma ótima. O INSS está cada vez mais diminuindo a fila dos segurados por um benefício. Quer dizer, aquela pessoa que precisava receber a aposentadoria, um auxílio-doença ou algo do tipo, está demorando menos tempo para isso. Por quê? Porque nem é preciso dizer o quanto isso é maravilhoso. Só quem passa sabe o sufoco que é ficar esperando. Ficar esperando esse dinheirinho sair. Em outubro, o INSS registrou o menor estoque de processos dos últimos anos. 976 mil pedidos aguardavam análise. Atualmente, a média de processos concluídos chega a 630 mil por mês, 70% a mais do que os 462 mil novos requerimentos que chegam mensalmente. Ou seja, está dando conta dos processos que chegam e também daqueles que estavam na fila. Isso é o quê? É acelerar a burocracia, é a transformação digital do INSS. Atualmente, 100 serviços já podem contar aí com acessos de aplicativo Meu INSS. Então vejam só o pensamento do governo federal em agilizar processos com a digitalização. Isso é muito importante e faz a diferença. Vamos seguir assim, né? Vamos seguir assim, meu povo. Digitalização em tudo. Eu lembro da digitalização nos Correios, que falavam, quando fizer a digitalização nos Correios vai dar problema. Vai nada, eu conversei com uma pessoa que é dona, não é dona, né? A pessoa que trabalha nos Correios, e ele falou para mim que foi bom tirar a fila. Tirar a fila. Então as pessoas dão graças a Deus, tá bom? Bom, vamos seguir para outro assunto. Serviços crescem pelos 4 meses seguidos, segundo o IBGE. O setor de serviço é o que mais emprega no Brasil e abrange atividades como comércio varejista, transportes, atividades financeiras, saúde e educação. É o 4º resultado positivo seguido, com ganho acumulado de 3,3% neste período. E já está superando o nível da pandemia, né? Está a 10% do que em fevereiro de 2022. Outro setor também que cresceu foi o turismo. O índice de atividades turísticas aumentou 1,2% em agosto e registrou o 2º resultado positivo consecutivo. Olha que bacana. O turismo, ele faz um país crescer, né? Porque você traz pessoas para gastarem, para investirem e a economia mexe. Sem turismo, o mundo não vive. E a gente tem muita coisa para mostrar no nosso Brasil. É só a gente ter segurança, né? O turismo faz o quê? Gera emprego, gera renda, as pessoas investem mais, né? E aí, podendo gastar mais, as empresas crescem, empregam mais, e aí o giro da economia vem. Todo mundo ganha, trabalhador, empreendedor. País, escuta o que eu estou falando para vocês, país com turismo cresce. E é muito importante eu falar isso aqui na televisão, que o país cresceu 1,2% em turismo e que cresça mais e que os índices subam mais. Eu vou dar um recadinho para vocês e a gente já volta falando de notícias boas do nosso Brasil. Não saia daí. Gente, o assunto agora é sorriso. Sorriso daquele bem alegre que a gente gosta de ver. Você que precisa de um implante dentário, já imaginou poder realizá-lo no mesmo dia? No Centro Odontológico do Povo você pode. Olha só, gente, tem atendimento, eles vão cuidar bem do seu sorriso como você merece. Você faz a sua avaliação e, dependendo do seu caso, o implante já pode ser feito no mesmo dia, na mesma hora. Não perca mais tempo. Acesse agora o QR Code que aparece aí na nossa tela. Tá aí, ó. É só você pegar o teu celular agora. Pega lá, aponta lá. E aí você vai entrar onde? Você vai entrar já direto no www.centroodontologicodopovo.com.br, né? E aí você já vai saber todas as unidades que a COP tem. E aí você vai ver a mais próxima de você, implante, prótese, aparelho,
clareamento, lentes de contato, canal, extração, tudo num só lugar. Sabe o que é mais legal de tudo? Você faz o raio-x lá no mesmo local e o preço eu tenho certeza que cabe no seu bolso. Cope aqui, todo mundo pode. E olha, dirigir bem agora vai trazer vantagens para você. Você sabia dessa? Os bons motoristas já podem ativar cadastro positivo de carteira digital de trânsito. Quem não tiver recebido qualquer multa nos últimos 12 meses será premiado com benefícios de descontos e isenção de taxas. Olha, essa pessoa que ela não recebeu nenhuma multa, ela merece o prêmio mesmo, porque quando a gente está de carro, parece que a gente está passando numa guerra nuclear, né? Você está dirigindo ali, é radar para tudo quanto é lado, gente querendo te multar, você passa mesmo por uma guerra. Se a pessoa não recebe uma multa em 12 meses, parabéns mesmo, né? Parabéns mesmo. Mas também eu acho que é até interessante você ter um incentivo, né? É uma ação para beneficiar, né? Mas eu vou te falar, é difícil, hein? Difícil a pessoa não receber uma multa durante aí um ano. É difícil. Fala você comigo aí, Zap da população aí na sua tela. Tem multa aí na sua cidade abusiva? O pessoal está colocando muita multa aí na sua cidade? Zap da população. Como é que está a indústria de multa aí na sua cidade? Fala para mim. Você é de Cordeirópolis, você é de Jaú, Bauru, você é de Ribeirão Preto. Cidade de Santos que é a indústria da multa. Vamos lá. Né? Fala você aí da sua cidade. Quero saber como é que está a sua cidade. Como é que está esse negócio do abuso de multa? Né? Porque o governo federal tem agido para acabar com a indústria das multas. Agora tem mais essa iniciativa aí para ajudar ao cidadão a dirigir bem e dentro da lei. Para participar, o condutor pode se cadastrar pela carteira digital de trânsito ou pelo portal de serviços do Sinetran. Ao fazer isso, o participante dá o consentimento para o seu nome seja consultado e constatado que está apto a receber benefícios. É tudo bem simples, fácil, rápido. Tem vantagens, né? E é muito bom, porque empresas que quiserem oferecer descontos em estacionamentos e pedágios, por exemplo, também podem se juntar a essa iniciativa. Vamos falar agora da queda de inflação, que eu acho que é legal a gente falar sobre esse assunto. Números caindo, né? E caindo bem em porcentagens, né? Mas o que interessa em tudo isso daí? O que interessa, meu povo, é que segundo pesquisa do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, a queda na inflação observada entre julho e setembro deste ano, pelo IBGE, já começa a chegar com mais força na mesa do bolso do consumidor brasileiro, e principalmente dos mais pobres. O que vem ajudando a sentir essa mudança é a baixa de preços dos combustíveis e dos alimentos. Agora, eu quero saber de você aí de casa. Você já sentiu a queda no supermercado? Você já sentiu a queda no arroz, no feijão, na gasolina? Manda o Zap da população aqui na minha tela, põe aí e fala comigo, meu povo, tá? Porque a gente vive num país tão grande, nosso estado de São Paulo é tão grande, mas a gente fala com 300 cidades aqui no estado, nesse programa Voz da População, que eu quero saber aí da sua região. Como é que está o alimento? O supermercado às vezes pode estar abusando do preço, né? É 011 967 83 6666. E já anota aí na sua agenda, já deixa até no teu WhatsApp. E quando você tiver alguma reclamação, alguma coisa, você escreve para mim aqui no programa Voz da População, né? A dívida pública do Brasil deve chegar este ano em queda de 88,2% do PIB. Segundo estimativa feita pelo Fundo Monetário Internacional, você com certeza já ouviu muito falar isso, ou não? São palavras um pouco mais difíceis, né? É aquela tal da dívida externa brasileira.
No ano passado, esta relação dívida-PIB chegou a 90%, segundo o FMI. Ou seja, a gente estava devendo quase que tudo que arrecadava. É como se o PIB fosse o seu salário e a dívida externa, os boletos que chegam na sua casa. Mas a situação está melhorando, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com guerra, mesmo com a pandemia generalizada no mundo. Segundo o FMI, de maneira geral, as economias do planeta precisam se esforçar para reduzir a dívida fiscal, que cresceu durante a pandemia, a Covid-19, e no Brasil não foi diferente. Várias medidas foram adotadas para enfrentar essa crise sanitária que aconteceu no nosso país, como o auxílio emergencial, entre outros que todo mundo já sabe. O que é importante é que a gente está no caminho certo. Né? Não adianta a gente querer voltar atrás não no tempo. A gente está no caminho certo. Um levantamento britânico colocou a Unicamp na segunda posição entre as melhores universidades brasileiras. Em primeiro lugar no país está a Universidade de São Paulo, a USP. Foram avaliadas quase 2.000 instituições de ensino superior de 104 países. Na América Latina, o Brasil é o país com melhor desempenho. Das 62 universidades brasileiras classificadas, 51 são instituições públicas. Olha, é bom saber disso. É bom saber disso. Mas o que eu falo? É importante, sim, as pessoas que não têm condição de pagar usarem a universidade pública. Não é? A universidade pública foi feita para quê? Para pessoa que não tem grana, pô. Não é? Para pessoa que não tem grana. E outra coisa, a universidade pública, para pessoa que não tem grana, e aí você tem uma universidade pública boa e isso dá orgulho. Legal escutar isso. Mas a universidade pública não é para cara que tem grana, é para cara que não tem grana. Essa é a real. Olha, me sigam nas minhas redes sociais, Paulo Mansur Oficial. Vai lá, TikTok, Instagram, Telegram, o que mais? Instagram, Twitter, Paulo Mansur Oficial. Vai lá, curte, me segue. Vamos ver quantos seguidores eu ganho hoje, vamos ver se o programa tem audiência. Vamos lá, vamos ver. Paulo Mansur Oficial. Quero ver se você está me escutando. Pode dizer, não gosta do meu programa, fala lá também. Ó, Paulo, não gosto de você. Ó, Paulo, gosto de você, te assisto todo dia. Sou aqui de tal cidade. Escreve lá, Paulo Mansur Oficial. E olha uma notícia boa, povo com dinheiro. Aí a gente vê o quê? Uma movimentação maior nas rodoviárias, nos aeroportos. Isso está refletindo na alta ocupação dos hotéis, que cresceu em mais de 74% nesses primeiros 8 meses do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas também, no mesmo período do ano passado, a gente estava meio ainda com pandemia, tinha as pessoas que tinham medo, que causou um desastre nos hotéis do mundo, né? E na região sudeste está em crescimento. Na região sudeste chegou a 80% de ocupação. Por exemplo, em Campinas, se a gente comparar com janeiro a agosto deste ano com o do ano passado, o crescimento de ocupação dos hotéis chegou a 186%. É bastante, né, gente? É muita coisa. Mas, como eu falei, a gente teve uma pandemia no ano passado. Se bem que nessa época do ano passado, a gente está falando de 2021, a pandemia começou em 2019, lá em abril de 2019. 2020, 2021 a economia já estava melhorando. Mas mesmo assim o pessoal estava meio sem grana. Agora começa as pessoas a saírem começando a respirar fora d'água, tirando a cabecinha fora d'água, né? Porque foi tenso. Né? A gente também teve um crescimento nas capitais, né? Na área sudeste que eu estou falando. Cidades também do Nordeste também tiveram crescimento, da região Sul. Quando tem mais gente nos hotéis,
a roda da economia gira mais. Dá para ver que tem gente vindo de outros lugares do mundo, saindo de outras cidades e fazendo a economia local girar. Ou seja, o que acontece? Gera mais emprego. É muito importante a gente destacar isso. Isso é uma ótima notícia. Bom, a Secretaria Municipal de Saúde de Santos, da cidade de Santos, passou a ser membro do sistema de comitês de ética e pesquisas ligado ao Conselho Nacional de Saúde. A cidade é a primeira da Baixada Santista a integrar a rede. Isso quer dizer que todos os pesquisadores que quiserem aí utilizar espaços dispositivos da rede de saúde da cidade de Santos já vai ter aí uma autorização com legitimidade nacional para a realização desse trabalho. É legal a gente destacar esses procedimentos de desenvolvimentos dessas novas pesquisas. A cidade de Santos é uma cidade que realmente destaque aí na Baixada Santista na área da saúde, e isso é muito bom. E esse certificado acaba ajudando muito a cidade. Olha, sabe o que eu vou falar agora de algo interessante? E eu acho que isso daí é algo que é aquelas séries policiais, né? Não sei, tem muita gente que assiste séries, tem muita gente que... Bom, na próprio canal de televisão aberto, passam séries também. E séries que envolvem crime, né? Porque o crime é uma coisa horrível, mas tem toda aquela investigação que a gente sabe. Porque o cara vai lá, ele consegue, no fio de cabelo, fiozinho de cabelo, descobrir quem é o assassino. E na vida real isso acontece. Né? Não é igual na televisão, não é igual nos filmes, mas tem as grandes ferramentas para ajudar a resolução das ações criminosas. E o governo federal vem investindo nisso, você sabia dessa? O nosso banco de perfis genéticos é muito importante para solucionar crimes que foram aplicados. Hoje a rede conta com 148 mil perfis e 3.400 crimes foram solucionados. Eu estou falando 3.400 crimes foram solucionados através da tecnologia. E não para por aí não. O banco de DNA pode servir também para ajudar a encontrar pessoas desaparecidas. Que, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Como o nosso programa tem um viés solidário desde o começo, é lógico que às vezes as pessoas me falam, Paulo, você ajuda as pessoas, eu já nem me coloco como esse ser que ajuda tanto, quero voltar a ajudar mais. Agora, nesses próximos 4 anos, com o mandato de deputado estadual, quem sabe eu consigo ajudar muito mais as pessoas. Mas o que eu falo para vocês é que eu já recebi muita carta e muito pedido para achar pessoas desaparecidas no programa. E é algo muito difícil. Então você conseguir encontrar pessoas desaparecidas através da tecnologia, através do DNA, através desse sistema de bancos de dados do governo federal é muito legal. Apenas nos últimos 2 anos, 50 pessoas desaparecidas foram identificadas no país com essa ajuda. Isso é muito, muito, muito bom. Então, o que nós precisamos? Aperfeiçoar tudo isso. Né? Eu acho que assim, o governo federal precisa realmente buscar esses bancos de dados. Quando a pessoa for renovar, aí eu não sei como é que funciona tudo isso. Até queria entender mais sobre esse assunto. Quando a pessoa ela vai tirar o RG dela, por exemplo, né? Ela vai renovar o RG dela, ou ela vai fazer algo, passar a pessoa a entregar esse banco de dados para o governo ter, né? Eu acho muito importante isso daí. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e já vem com mais informação boa aqui no programa. É rapidinho, não saia daí. E olha só que notícia boa. Um equipamento adquirido pela Prefeitura de Ribeirão Preto vai auxiliar na fiscalização de denúncias de perturbação de sossego na cidade.
Gostei da ideia. O aparelho é chamado de sonômetro. Ele é capaz de medir decibéis e será utilizado por fiscais nos casos de denúncias envolvendo barulho acima do nível de tolerância. Né? Olha, eu me lembro que eu fui numa comunidade, sabe aquele prédio de CDHU, e a pessoa falando, uma idosa, ela tinha uns 70 anos, ela falou, Paulo, eu não consigo dormir aqui na minha casa. A gente chama a polícia, o bar aí da frente é de segunda a domingo, eu fiquei com dó daquela idosa. Então, dependendo, tem algumas situações, é lógico que a pessoa, pô, ela quer ligar o sonzinho na casa dela, ela quer curtir. De vez em quando é legal, mas a gente tem que ter uma consciência de que a gente não está atrapalhando a vida também alheia. Você quer fazer uma festa? Faz. Mas, pô, todo dia, toda hora, você atrapalha a cabeça do vizinho. Então, é importante sim, quando você fala, não é ser chato, mas tem que ter aí um bom senso, né, meu povo? Né? Fala comigo, Zap da população. Você que tem um vizinho chatão aí do teu lado, que fica te enchendo o saco com o barulho, manda o Zap da população aqui, se manifeste, tá bom? O programa tá acabando, dá para falar mais um pouquinho? Tá? Dá para falar mais? Continuando nesse assunto, a fiscalização será feita como? Por agentes treinados lá na Prefeitura de Ribeirão Preto. É o apoio da GCM, né? Então será motivado por uma iniciativa própria das autoridades da cidade de Ribeirão Preto por meio de denúncias. Porque o que está acontecendo? Teve uma advertência e teve aí muitas pessoas reclamando em estabelecimentos. Né? Então, por isso que foi feito e estão fazendo isso. A multa pode chegar até R$10 mil. Além disso, há também possibilidade de lacração do imóvel, caso a notificação aí continue sendo repetida. Né? Lacração do imóvel, imagina só. Mas também o cara precisa ser chato para lacrar o imóvel dele. Né? Pelo amor de Deus. Bom, o programa está se encerrando. Eu espero que vocês tenham gostado do quinta-feira, notícias boas aqui no programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã, até essa sexta-feira. Eu sou Paulo Mansur. Fiquem com Deus.